Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reportagem da Veja, que confirma aquilo que a Bárbara do Te Atualizei falou outro dia sobre as conversas do Mauro Cid com o advogado dele, o advogado do Marcelo Câmara, e que vazaram agora para a Veja, né? Vocês lembram, a gente fez um vídeo sobre isso, né, em que nesse relatório um monte de gente falando, né? O Alexandre de Moraes teria falado com Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, que ele se sente atacado pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro destruiu a vida dele, que, portanto, ele tem raiva do Bolsonaro, né? E daí o Tomás Paiva teria falado com o pai do Cid, que falou com o Cid, que falou com o advogado, o Kuntz, né, que é o nome do advogado, e aí o Kuntz falou para a Veja. A gente tem essas mensagens todas aqui trocadas entre eles aqui, muito interessante. E tem outras mensagens também falando que o quarto do Bolsonaro já está preparado no Exército. Meu amigo. Vamos entender essas mensagens que tem aqui. Confirma aquilo que a gente já falou no outro vídeo, mas tem mais informação aqui também, tá? Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a bomba brasileira, Velho Hemorroida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, raiva e ódio. Agora tá na Veja, tá? Porque lembra, quando a gente fez o vídeo, alguns dias atrás, tinha sido a Bárbara do Te Atualizei que falou esse negócio, né? E agora tá saindo na Veja, né? Assim, não sei se faz tanta diferença assim, porque a Bárbara é bem confiável, as coisas que ela fala lá costumam ser bem verdadeiras, né? Mas aqui é outra história, aqui tá saindo na Veja, né? Ou seja, a gente sabe que isso aí passou por uma barreira maior para ser publicado, né? Aqui, ó. Em mensagens, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro disse que era informado pelo próprio general Tomás Paiva. O Tomás Paiva falava com o pai do Cid, que falava com o Cid. Então agora, olha só que coisa, né? Como é que fechou o ciclo todo aqui, né? Em mensagens trocadas com o advogado Luiz Eduardo Knuckutz, por meio de uma rede social, o tenente Mauro Cid detalhou uma série de conversas que teriam sido mantidas entre o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Vocês lembram que quando o Lula tomou posse, ele indicou um comandante do Exército que era o general Arruda. O general Arruda foi empossado como comandante do Exército e coisa e tal, mas depois, logo em seguida, o Lula mandou tirar ele e botar o Tomás Paiva, né? Isso foi até alvo de muita crítica na época, porque o Tomás Paiva não é muito... O pessoal do Exército não gosta muito dele, né? Mas enfim, o Lula ordenou e ele assumiu o comando do Exército, e agora parece que isso é justamente porque o Tomás Paiva tem alguma proximidade com o Alexandre de Moraes, é alguém conhecido do Alexandre de Moraes, né? E aí, de acordo com o Cid, foi o próprio chefe do Exército que detalhou os diálogos a ele e ao pai dele. Então o Tomás Paiva falou, não foi só com o pai do Cid, não, falou com o pai do Cid e com o Cid. O general Lorena Cid, né? O general Tomás e o ministro do Supremo têm uma sabida boa relação. É por isso que quem está governando esse país, né? Você acha que elegeu o Lula? Não, você elegeu o Alexandre de Moraes, meu amigo. Quem está governando o país é o STF, já viramos uma ditadura, né? Aqui, apesar disso, interlocutores do comandante afirmam que ele jamais repassou à família Cid informações sobre o Supremo ou Moraes, né? E, bom, é lógico, porque isso colocaria o Tomás Paiva numa situação complicada, né? O Tomás Paiva é amigo do Alexandre de Moraes e aparentemente andou fazendo fofoquinha do Alexandre de Moraes com outras pessoas, né? Quem tá falando a verdade, quem tá mentindo? Eu aposto que é o Tomás Paiva que tá mentindo, mas eu não sei. Eu não tava lá, eu não sei quem falou a verdade, quem mentiu, né? Ou seja, no que eu estou dizendo aqui, o Alexandre de Moraes teria dito para o Tomás Paiva uma coisa, o Tomás Paiva teria dito essa coisa para o Cid e para o pai do Mauro Cid, né? E agora ele está dizendo que não disse essa coisa, não disse nada disso para ele não está dizendo que a coisa é mentira, ele está dizendo que ele não disse isso para o Mauro Cid e para o pai do Mauro Cid. Quem é que está mentindo nessa história? Eu aposto no Tomás Paiva. As conversas entre Kuntz e Mauro Cid aconteceram entre janeiro e março de 2024. Então é muito importante isso, porque a ordem para proibir a conversa entre investigados nessa ação só surgiu em maio de 2024. Então o Alexandre de Moraes está criticando o advogado e o Mauro Cid por terem descumprido a ordem de não conversar entre si, só que essa ordem não existia nessa época, isso foi entre janeiro e março de 2024. Supostamente através do perfil no Instagram, Gabriela R702, que pertencia à mulher do militar. Na época, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro já havia firmado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Na última segunda-feira, dia 16, Kuntz anexou a investigação do Supremo sobre a tentativa de golpe relatada por Moraes à íntegra das conversas com Mauro Cid, né? Por que isso? Porque o Alexandre de Moraes estava desesperado, querendo achar quem é que vazou essas informações, quem que vazou, não sei o que. Ele falou, não, fui eu aqui, tá aqui.
Essa parte aqui, a gente já falou sobre isso, na verdade, foi o que eu falei no meu vídeo anterior, que o Alexandre de Moraes acha que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Aí eu fiz uma série de considerações ali, que repara como é que essa questão social é importante realmente, né? A gente não dá atenção, mas nós somos seres gregários, seres que vivemos em sociedade. Você ser expulso pelo grupo da sociedade que você faz parte, dói, é uma coisa ruim, né? O Alexandre de Moraes ficou chateadíssimo, porque passou a ser criticado, né? Ele não via críticas antes. Com o Bolsonaro o pessoal passou a criticar ele, mas eu já expliquei que isso é culpa do próprio Alexandre de Moraes, do próprio STF em última análise. Eu tenho certeza que todo o STF está encarando da mesma forma, como se Bolsonaro tivesse destruído a vida deles, né? Por quê? Porque Bolsonaro queria liberar as armas no Brasil, o STF por algum motivo não quer liberar as armas no Brasil, o povo brasileiro quer armas liberadas no Brasil, e aí criou-se esse problema. O pessoal não está entendendo. Por que eles me odeiam? Eles te odeiam porque você quer proibir as armas no Brasil. E o povo brasileiro quer ter o direito a ter armas. É mais do que claro isso, né? Enfim, em um dos trechos, o advogado afirmou que a prisão do seu cliente é uma vergonha e que teria como objetivo pressioná-lo a tentar fazer com ele o que fizeram com você. O que é óbvio, né? Ele está dizendo aqui que a prisão do Marcelo Câmara, que aconteceu agora, né? O Alexandre de Moraes mandou prender o Marcelo Câmara, vai ser um novo Coelhinho, evidentemente que vão tentar forçar uma delação dele, né? O Cid então afirma que ele, em referência ao Alexandre de Moraes, não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente Bolsonaro acabou com a vida dele e respondeu. Na sequência, o militar afirma que de onde veio essa informação, que o comandante do Exército Brasileiro, o Tomás Paiva, conversou comigo e com meu pai. Então, disse o Cid, referindo-se ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. O militar também disse que o general Tomás Paiva e o pai dele conversam sempre, né? O Tomás Paiva negou. Alguém está mentindo. Ou eles estão mentindo aqui, ou o Tomás Paiva está mentindo de lá. Eu aposto que o Tomás Paiva está mentindo, mas eu não sei. Eu não estava lá, eu não sei quem falou a verdade, quem mentiu. O militar ainda concluiu que Moraes vai querer acabar com a vida do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e do seu entorno. É o que a gente está vendo acontecer, né? Como eu falei para vocês, isso aqui explica muita coisa. É verdade isso, que o Alexandre de Moraes está com raiva do Bolsonaro e está movido pela raiva? Eu não sei, eu não estava lá, não ouvi essa conversa, não estou na cabeça do Alexandre de Moraes para saber. Mas o que eu digo para vocês é, isso faz sentido. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem errado tanto, tem feito tanta merda nesse processo, que, de novo, se ele quisesse acabar com o Bolsonaro, ele conseguiria acabar com o Bolsonaro sem fazer todas as merdas que ele tem feito. A verdade é essa. Ele conseguiria, não deveria, seria errado do mesmo jeito. Você não deve acabar com a vida de ninguém só porque você não gosta da pessoa. Mas se ele quisesse acabar com o Bolsonaro, ele conseguiria fazer isso cometendo, sei lá, 1/5 das merdas que ele cometeu nesse processo. Esse tipo de situação de você errar tanto, deixar tanta ponta solta, olha as merdas que tinha lá na Vaza Toga, né? Aquelas mensagens com o TSE, caramba, aquilo ali é uma mostra de quão execrável é a atuação do Alexandre de Moraes, uma coisa totalmente fora do papel institucional dele, né? Toda essa perseguição ao Alan dos Santos, ao Oswaldo Eustáquio, realmente dá a impressão que é uma perseguição pessoal, porque não faz sentido, cara. O Alan dos Santos lá nos Estados Unidos tá lá, de vez em quando faz uma live, tá vivendo de motorista de Uber e coisa e tal. Por que que o Alexandre de Moraes quer destruir a vida do cara? Se fosse um juiz fazendo uma coisa certa, eu entendo que o juiz, às vezes, ele fica, ele acaba incorporando aquela vontade de fazer justiça e coisa e tal, e pode ser frustrante para um juiz quando ele dá uma ordem de prisão e a pessoa fugiu e coisa e tal, mas, cara, juízes na justiça brasileira inteira estão acostumados a lidar com isso. Que chato, o cara fugiu para os Estados Unidos. Paciência, deixa para lá, né? E pronto, e já era, né? E bom, vida que segue. Você manda a carta rogatória para tentar prender o cara lá e coisa e tal, e pronto, acabou. Não, Alexandre de Moraes, ele não aceita. Ou seja, a impressão que passa nesse caso é realmente que o cara está descontrolado. É por isso que ele está cometendo tanto erro. Porque a coisa está pessoal, né? A gente, quando está com raiva, vocês sabem, né? A gente não toma boas decisões com raiva. E esse tipo de coisa aqui é bem indicativo. Faz muito sentido que o Alexandre de Moraes esteja realmente com um fator pessoal, uma raiva pessoal contra Bolsonaro, né? E, de novo, isso ajuda Bolsonaro no sentido de que o Alexandre de Moraes está cometendo um monte de merda, um monte de erros. Um dia isso vai voltar para assombrar ele. Um dia isso vai ser revertido, porque isso não é justo, isso está errado, né? Mas essa parte a gente já falou. A gente tinha falado naquele outro vídeo, né? Aí o que a gente tem mais aqui? Em outros trechos, Mauro Cid é questionado se tem falado com mais alguém. Com ninguém. Só fala com o presidente, com o comando do Exército, o general Tomás, quando ele encontra o Alexandre de Moraes, respondeu. Ou seja, está dando a entender que ele fala mais vezes com o comandante do Exército. O advogado então questiona se o comandante Moraes tem se falado bastante sobre uma suposta ordem do general
para mandar o Carmona, que é o general que chefia o Comando Militar do Planalto, para organizar os quartos. E aí o Mauro Cid fala, foi verdade. Quando eu estava preso, eles já estavam preparando para o presidente Bolsonaro o quarto, a prisão do Bolsonaro. Como o Bolsonaro é militar, a prisão dele vai ser num quartel do Exército, provavelmente lá no Comando Militar lá do Planalto, né, na parte central do Exército lá em Brasília. Provavelmente seria isso, né? Bom, vai acontecer a prisão dele? Não vai acontecer? Eu acho que Alexandre de Moraes quer muito condenar ele. A prisão eu não sei nem se vai acontecer, mas que quer condenar ele com certeza. Aí, essa coisa aqui também, eu imagino que tenha sido feito para o caso de uma eventual prisão preventiva, né? O Alexandre de Moraes está com tanta raiva que está querendo prender até preventivamente o Bolsonaro. Ele sabe que isso é uma roubada, porque ele tem um caso muito frágil contra Bolsonaro. Todo mundo sabe isso. Todo mundo saindo da bolhazinha pequenininha ali da esquerda sabe que esse caso é absurdamente frágil. Mas o Alexandre de Moraes está com muita vontade, né? A raiva fala mais alto, né? Então a gente não sabe se vai ser isso daqui. Porque tem uma palavra também, tem uma teoria que dizem que o Alexandre de Moraes vai condenar o Bolsonaro, mas vai deixar ele em prisão domiciliar para evitar o custo de, sei lá, Bolsonaro morrer na cadeia e ele ser acusado de ter feito alguma coisa, né? Então ele vai tentar deixar ele em prisão domiciliar, mas vai proibir ele de se comunicar na internet, né? Vai ser a prisão digital do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai poder fazer nada na eleição de 2026. Exatamente, é o sonho dourado do pessoal da esquerda, que Bolsonaro seja incapaz de falar com todo mundo nas eleições de 2026, né? Vai ser isso que vai acontecer? Não sei, mas vamos ver, né? Outra coisa aqui, ó, ressentimento com o chefe do Exército. O Mauro Cid também demonstrou um ressentimento com o Tomás Paiva, né, que é o chefe do Estado. Ele disse que o general Arruda, que era o antecessor do Tomás Paiva, que o Lula nomeou logo que ele ganhou a eleição, nunca deixaria-o ser preso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Tomás Paiva é parça do Alexandre de Moraes mesmo. É verdade. Em outro trecho, ele afirma que pediu para seu pai não falar com o chefe do Exército sobre promoção a coronel, uma das ambições do Cid, mesmo após suas investigações, e que não iria se rebaixar, né? Mas uma coisa é certa, o general Tomás já não tem apoio da força, vai perder tudo de uma vez. O general Tomás Paiva, ele não está muito preocupado, né? Ele já vai para a reserva daqui a pouco e coisa e tal, mas certamente apoio das forças ele não tem. Apoio da força, veja, não é por questão de golpe não, tá? É por questão justamente do cara não ter defendido o Mauro Cid. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo, tá? Tá todo mundo vendo que essa perseguição contra o Mauro Cid, contra o Bolsonaro, é absurdamente injusta. Então não se trata de defender golpe, se trata de defender o Mauro Cid, um integrante das Forças Armadas que está sendo acusado injustamente, né? Falando sobre a questão da prisão do Bolsonaro, segundo a Bela Megalha, que, como eu falei, a teoria que circula lá em Brasília é que o Alexandre de Moraes vai condenar o Bolsonaro, ele precisa condenar o Bolsonaro. Por quê? Ele fez um escarcéu tão grande com essa história toda de golpe, que se ele não achar um golpe agora, como é que vai fazer, né? Não tem golpe nenhum, não tem nada que indique golpe, nada, nem tentativa de golpe, nem início de atos preparatórios para golpe, não tem nada. O máximo que você pode ver é cogitação, é o cara pensar em alguma coisa, mas nada além disso. Agora, seria um absurdo condenar Bolsonaro por isso, mas a gente já sabe, como eu falei para vocês, que já estamos muito longe do direito, já estamos na seara da política, na seara da propaganda. Então o Alexandre de Moraes, até para se proteger, para poder justificar os erros que ele cometeu no passado, ele vai ter que condenar o Bolsonaro nesse caso, né? Só que estão dizendo que ele vai decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro, com proibição de comunicação digital. Então ele não vai poder falar com ninguém, vai ficar em casa, mas não pode falar com ninguém, não pode falar em rede social, não pode aparecer na rede social de outras pessoas e um monte de coisas que são totalmente absurdas, porque você não pode proibir outras pessoas de conversarem com o Bolsonaro, é uma coisa que não tem sentido nenhum, é uma condenação que só existe na cabeça do Alexandre de Moraes, mas ele já usou isso, por exemplo, com o caso do Felipe Martins, em que ele proibiu o Felipe Martins de usar a rede social, e outra pessoa, quando usa a rede social e aparece o Felipe Martins junto, estava querendo acusar o Felipe Martins por isso, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Agora, aliados acreditam que o Bolsonaro rejeitará a prisão domiciliar se for condenado. Vai exigir ser preso na cadeia mesmo, ficar na cadeia mesmo, né? Não sei. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A leitura desse grupo próximo ao ex-presidente, a prisão domiciliar aliviaria a pressão sobre o STF e o ministro Alexandre de Moraes. A avaliação é que, se o capitão reformado estiver preso em uma unidade militar, como acontece com Braga Neto, seus apoiadores teriam mais argumentos para inflar a base bolsonarista e criticar a corte.
o que faz sentido. Além disso, para que Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, esse pedido precisa ser apresentado pela sua defesa ao STF após a condenação. Para o entorno do ex-presidente, se ele fizer essa solicitação, estaria chancelando a condenação e esvaziaria qualquer discurso de inocência. Então, se ele for condenado, vai ficar preso mesmo, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer depois disso daqui. Eu acho que a situação do Alexandre de Moraes está cada vez mais complicada, evidentemente não tem suporte jurídico para nada do que ele está fazendo, mas raiva é foda, meu amigo. Agir com ódio é um problema.